Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 34 a 39. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Esse capítulo nós encontramos aqui os discípulos que foram escolhidos e algumas instruções, admoestações, estímulos, àqueles irmãos. E nós percebemos que nós encontramos aqui uma palavra falando a respeito de como eles realmente seriam verdadeiros discípulos, seguidores de Jesus. Essa palavra seguidores, ela tem soado de uma forma um pouco diferente na vida de nós hoje, na modernidade. Você ouve muito falar sobre amigos, seguidores, e você lembra logo da internet, quando nós temos aqueles tantos amigos, seguimos pessoas ou as pessoas nos seguem, mas não há nenhuma relação entre estes. E acredito que, da mesma maneira, tem surgido seguidores de Jesus, que não sabem nem ao menos o que estão falando ou quem é Jesus. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos entender que não é uma escolha qualquer, não é algo simplesmente verbal, mas é um envolvimento. A própria palavra que diz, seguir ou ser discípulo, é alguém que anda como Jesus, é alguém que busca ser como Jesus. Augusto Nicodemos, um dos seus livros, ele fala que essa escolha tem sido feita com conceitos errados a respeito do que é realmente ser de Jesus. E nós precisamos voltar aos ensinos básicos, voltar aos ensinos verdadeiros. E ele diz que se muitos realmente soubessem o que é ser cristão, o que está envolvido em seguir a Jesus, eles deixariam de segui-lo. Nossa vontade é que, mesmo sabendo o que é seguir a Jesus, nós não deixemos de seguir, mas talvez deixemos a maneira errada que muitas vezes estamos seguindo Jesus. Esta é uma das passagens que a gente tem aqui claramente, vamos dizer aqui, 3 ensinos separados nos versículos, que nos falam sobre essa questão de seguir Jesus. Hoje nós estamos num dia especial de assembleia, um dia em que vamos eleger presbítero, diácono, também um dia em que nós refletimos sobre nós mesmos como servos do Senhor, e nós devemos estar dispostos a servir na causa, seja como presbítero, diácono, seja através de algum cargo na igreja, mas principalmente servindo ao Senhor no dia a dia, como alguém que anuncia a palavra de Deus. Vamos ver aqui então, irmãos. Devemos seguir alguns conselhos, alguns passos, e nós encontramos aqui então nessa passagem um pouco disso. A primeira questão: um verdadeiro discípulo, verdadeiro cristão, sofre por Cristo, pelo Evangelho e pela causa de Jesus.
uma frase aqui bem no início, no verso 34, que pode nos assustar, né? Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. É claro que Jesus, na nossa vida, Ele veio trazer paz, Ele veio nos trazer a salvação, Ele nos dá entendimento da sua palavra. Mas a partir daí, nós seguimos o Evangelho, nós seguimos o Jesus, e nós vamos andar num caminho diferente do mundo. Nós vamos ter conflito com o mundo. Nós vamos ter conflito com outras pessoas que seguem por caminhos diferentes. E essa é a ideia daqui, desse texto, em relação à salvação ou a estar com Jesus e estar em guerra e não em paz. A guerra aqui não é violência, não é que nós como cristãos vamos pegar espadas e vamos atacar as pessoas, mas a guerra aqui está relacionada a nós sofrermos pela causa de Cristo. A guerra aqui com os outros também não está relacionada ao mal-entendido, nós queremos que a nossa opinião prevaleça, então eu vou discutir com o outro, mas está em nós andarmos nos caminhos de Jesus e por isso encontrarmos oposição. Por que Jesus dá o exemplo da família? Ele poderia dar outro exemplo, mas ele diz que, a começar na própria família, haverá divisão. Você não enfrenta divisão na sua família por causa da sua fé, por causa de Cristo? Quantas vezes você vai perceber que algum caminho de um familiar seu é diferente? Às vezes alguns encontram essa indiferença, oposição na própria casa, com o filho, com a esposa ou com o marido. Nós devemos seguir Jesus, mesmo com oposição. A gente poderia dar vários exemplos, mas vamos dar o exemplo de um sobrinho que está lá trabalhando com o tio, e o tio manda ele lá naquela empresa fazer algo errado. Mas é porque é meu tio, eu vou fazer? Não, eu preciso seguir a verdade, seguir a paz. Como seguidores de Jesus, nós vamos encontrar oposição no mundo, discriminação, talvez inimizade, ódio. E às vezes quando a gente lê isso, a gente vê que muitas vezes os seguidores atuais querem ser agradáveis ao mundo, eles querem ser como o mundo para tentar conquistar o mundo, assim deixando a verdade, para ser mais agradável ao mundo. E a Bíblia nunca falou que a gente tem que ser agradável ao mundo no sentido de pegar a verdade, né, e assim estar, eu estou tentando achar uma palavra aqui, mas fugiu a palavra, negociando, de estar negociando a verdade para que eu possa alcançar o mundo. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Se eu sou cristão, dificilmente eu vou ser aquele que é amado do mundo, que é elogiado pelo mundo, que vai na Fátima Bernardes, né, na segunda-feira de manhã. Dificilmente isso vai acontecer, porque eu vou pregar a verdade, e essa verdade incomoda o mundo. Eu não posso esconder a verdade, eu preciso pregar essa verdade como um todo, e essa verdade como um todo, ela vai incomodar as pessoas, vai incomodar o mundo. Não penseis que vim trazer a paz. Aquele cristão que acha que agora que ele tem Jesus, ele só vai ter coisas boas na sua vida, no sentido de que não vai mais encontrar oposição e problemas, ele está errado. A salvação traz paz, mas traz essa guerra, porque ainda nós vivemos nesse conflito permanente. Então, que espada é essa? Não é espada para ferirmos o mundo, mas é uma espada que somos feridos por Ele. Somos feridos por Ele. Vim trazer espada. A espada é a perseguição que o mundo traz ao cristão. Para ser seguidor de Jesus, então eu devo lembrar que o verdadeiro cristão sofre por Cristo,
pelo Evangelho e pela causa de Jesus. E até mesmo laços familiares são atingidos para que nós sejamos seguindo a Jesus. A segunda questão aqui, Jesus também nos ensina que os seus seguidores devem amá-lo mais do que a própria família. Versículo 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus é aquele que recebe e deve receber amor supremo. Nós devemos amar ao Senhor acima de todos. Aqui não é um incentivo para abandonarmos a família, para preocuparmos mais e cuidarmos mais da igreja, dos trabalhos da igreja, enquanto nossa casa não é cuidada. Aqui não é isso. Aqui a ideia é de que o nosso amor a Cristo, ele deve ser maior, superar ao amor de qualquer outra pessoa, inclusive os nossos familiares. Mais uma vez o exemplo da família vem aqui porque é um laço que a gente tem mais próximo. E poderíamos então ficarmos tão encantados com a nossa família, né? E aí meu filho é tudo, a minha esposa é tudo, e eu faço tudo, mas eu coloco eles no lugar de Jesus, são a minha prioridade. E nós vimos há pouco que se estes vierem em oposição contra Cristo, nós devemos até ter em Cristo como primeiro, como aquele que é mais importante. Às vezes nós vamos encontrar oposição, como diz aqui o verso 36, os inimigos do homem serão os da própria casa. Então nós não podemos amar os nossos familiares mais do que a Cristo. Uma explicação também que a gente pode ter para isso é que os laços familiares um dia acabarão, ou acabam durante aqui a nossa vida, quando um dos familiares morre, ou os laços familiares, eles se rompem por causa da própria fé. Pessoas, infelizmente, se afastam da família, da fé e da família por causa da fé que essa família tem. O que ficará para nós é essa nossa relação com Deus e com a família do Senhor. É interessante ver que a importância que Jesus dá à família da fé como sendo igual ou até maior do que a família natural. Um texto bem conhecido que ilustra isto é lá em Mateus capítulo 12, dos versos 46 a 50, lá diz que falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mãe para os discípulos, disse: eis que minha mãe e meus irmãos, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, este é o meu irmão, irmã e mãe. Então, ele mostrou que a família dele era a família da fé. E nós devemos valorizar também tanto a família da fé, como nós valorizamos os nossos familiares. E aqui no caso, Jesus disse: eu não vou parar o que eu estou fazendo aqui, os cuidados que eu tenho aqui, porque a minha mãe e meu irmão, naquele momento, ele tinha uma outra missão que era importante. E aqui fala a respeito exatamente disso, de que o amor à causa, o amor a Jesus está em primeiro lugar. Como disse há pouco, não que nós vamos deixar as outras coisas, mas o amor a Jesus
deve estar em primeiro lugar. Por último, irmãos, o seguidor de Jesus, o verdadeiro seguidor de Jesus, também deve amá-lo mais do que a própria vida. Então nós vimos aqui, no primeiro ponto, que o seguidor de Jesus sofre por Cristo e pelo Evangelho. Depois, o seguidor de Jesus ama a Jesus mais do que a própria família. E agora, o seguidor de Jesus deve amá-lo mais do que a própria vida. Versículos 38 e 39. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Sem dúvida aqui é a parte mais difícil, quando ele diz perder a vida para achar. Talvez aquele que busca ser bem-sucedido de acordo com os padrões do mundo, buscando as realizações profissionais, buscando realizar os seus desejos, ter a independência financeira, acredita que achou a vida. Mas se este fez tudo isso alheio a Deus, sem dar lugar para o Senhor, na verdade ele perdeu a vida. Quem acha a vida perde, ou seja, quem acha que a vida é exatamente buscar as alegrias, os padrões, o sucesso desse mundo, ele perdeu a vida. Mas quantas vezes temos que perder essa vida para achá-la? Um exemplo deste que achou, mas perdeu, é Lucas 12. Lá fala sobre aquele homem que multiplicou os seus celeiros e disse que sua alma ia poder fartar daquele bem. E aqui é o detalhe, né? A alma se fartar de bens, de celeiros, de riquezas, de propriedades, a alma não se farta, senão de Cristo. E aí Jesus disse para ele: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? E assim é o que entesoura para si, mas não é rico para com Deus. Perder a própria vida é não colocar a nossa vida, o nosso trabalho, o ganhar dinheiro, a família, no lugar de Jesus, ou em primeiro lugar. Mas isso tudo deve ser secundário. Eu devo buscar servir, seguir a Jesus. Como nós vimos, irmãos, ser seguidor de Jesus, e nós temos várias passagens que falam sobre isso, não é uma tarefa tão simples, no sentido de que basta querer, né, de qualquer forma. Nós vimos hoje uma igreja que muitas vezes segue a Jesus porque está buscando alguma coisa em troca, ou que busca seguir a Jesus porque está na moda. Seguir a Jesus é mais do que simplesmente falar alguma coisa, mas é dedicar a sua vida. E nessa manhã, eu gostaria que nós estivéssemos pensando nisso, fazendo perguntas para nós. Qual é o lugar de Cristo na nossa vida? Qual é a proposta que você tem na sua vida? É ir para a universidade, é buscar um emprego, é construir uma família? Em que nós estamos correndo atrás? E nisso que nós corremos atrás, nós estamos deixando Jesus de lado? Estamos deixando a palavra de Deus, deixando de orar, deixando de buscar ao Senhor? Porque é bem sutil, né? Nós todos temos que trabalhar, vivemos nesse mundo, a Bíblia diz, mas devemos estar livres do mal. Só que nós vivemos nesse mundo e de repente vamos ocupando a nossa agenda com tantas atividades e chega um momento que você diz, olha, parece que não resta tempo para Jesus. Reverendo Hernandes conta uma história que ele encontrou uma vez com um presbítero numa igreja e ele conversando com ele, aí você é presbítero ainda? E esse presbítero disse, olha, eu não sou mais, porque graças a Deus minhas empresas prosperaram tanto e eu não tenho mais tempo para
para ser presbítero. E aí o reverendo Hernandes diz que então vamos orar para que você perca essas empresas, né? Porque se essas empresas estão te impedindo a servir a igreja, alguma coisa está errada, né? Não precisa orar não, né? Então arruma tempo para servir a Deus. Não que você precisa ser presbítero somente, mas muitas vezes a gente está ouvindo isso das pessoas: eu não posso servir a igreja porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo. Eu não posso ir à igreja por aquilo outro. Não, eu não posso me dedicar a esse ministério da igreja porque eu não tenho tempo, ou porque eu estou muito ocupado. Precisamos refletir se nós realmente queremos ser esse seguidor de Jesus. Como é o nosso relacionamento com as pessoas? Nós estamos querendo agradar as pessoas? Ou onde nós estamos, nós apontamos a verdade, mesmo sofrendo a espada por isso? Como nós somos seguidores de Jesus? Nós estamos amando ao Senhor em primeiro lugar, mais até mesmo do que a nossa família, no sentido de que o principal amor nosso é Jesus, mais até mesmo do que a nossa própria vida, do que a nossa agendinha tão bonitinha que nós fazemos. Agora eu preciso descansar, agora eu preciso descansar de novo, eu trabalho demais, né? Tudo bem, descansar todos nós precisamos, mas depois de trabalhar, e trabalhar é não só trabalhar para o nosso sustento, é trabalhar para o Senhor, é servir ao Senhor. Que Deus assim nos abençoe, nós possamos seguir a Jesus. Lucas 9:62 diz: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Nós possamos seguir em frente, não abandonando aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós já recebemos até este momento. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, por esta manhã, e que o Senhor Deus esteja dia a dia tocando os nossos corações, para que nós possamos seguir ao Senhor, para que nós possamos amar a Tua causa, para que nós possamos compreender, ó Deus, o Teu propósito nas nossas vidas. Pai amado, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que é poder conhecer ao Senhor e também, ó Deus, ser parte do propósito do Senhor em anunciar, em ser uma igreja viva, que adora ao Senhor, mas também que leva a palavra do Senhor a outras pessoas. Cuida de nós e nos abençoe, nós oramos em nome de Jesus. Amém.